Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com a videoaula do tapetinho pé do vaso do jogo de banheiro delicado. Olha só que charme que ficou essa peça, gente. Que tapetinho mais delicado, né? Uma gracinha. Eu fiquei muito feliz em saber que bastante gente está confeccionando esse modelo, tanto no oval quanto no retangular. Fico muito feliz mesmo, porque é um tapete fácil, gostoso de trabalhar e econômico, né? Para você que ainda não viu as videoaulas anteriores, eu vou deixar a playlist aqui fixada no comentário e também na descrição do vídeo, tá? O nosso tapete de comprimento, ele ficou 65 centímetros no meu ponto e de largura ficou a mesma coisa do tapetinho pia. Ficou ali 50, 55 centímetros. Tudo depende, né, da tensão do ponto de cada um, tá bom? Lembrando que se você quiser fazer maior, você pode fazer, só que tem que terminar sempre essa última carreira aqui, ó, com números pares, tá? A de bloquinho, terminar com números pares para que o bico bata certinho, não importa quanta carreira você faça, desde que termine com números pares, belezinha? E para deixar o seu tapete aqui, ó, na parte do barroco decore luxo, bem lisinho, bem lindo, tá? Você vai encontrar o vídeo também aqui na descrição, para você fazer a técnica de blocagem no decore luxo, tá bom? Vou deixar tudo aqui marcadinho no box de informações para vocês. Então, vamos lá para nossa listinha de materiais. Para confeccionar o meu tapete, eu inicio pelas flores que também já tem aqui no nosso canal. No miolinho da minha flor, eu utilizei o Raio de Sol 9368. E para confeccionar a flor, eu utilizei o Cabaré 9153. E na parte verde, é o verde 9392, tá? Esses três fios, eles são Barroco Multicolor Premium, mas também pode ser usado o Multicolor normal, comum, tá? E a base do meu trabalho todinho, eu utilizei o Barroco Natural Fio 6, tá bom? Lembrando, pessoal, que um Barroco Natural Fio 6, você faz o jogo completo e sobra, tá? E aqui na parte do decore, eu utilizei o Barroco Decore Luxo, esse lindão aqui na cor 950 ou 0950, tá? Um novelo também é suficiente, mas você consegue, com um novelo de cada fio, você consegue confeccionar o seu jogo tranquilamente e ainda sobra, tá bom? Para confeccionar todos esses fios, eu vou utilizar a agulha 3,5 e tesoura para arremate, tá? Uma colinha para fazer ali o acabamento, né, das partes que a gente arremata, porque tem bastante arremate na pontinha, tá? E é isso, e todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José, belezinha? Bora lá então para nossa aula. Bom, pessoal, para iniciar o nosso tapete, nós vamos utilizar duas florzinhas Margarida Puff. O link já está aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Aqui eu trabalhei as duas na mesma cor das duas peças que já temos no canal. E agora, nós vamos entrar com o Barroco Multicolor Premium na cor verde, para fazer a base da nossa florzinha e já a união, tá? Então, você vai entrar aqui, ó, aqui mesmo onde eu arrematei esse fio, vou entrar com um ponto baixo, dessa forma. E já vou subir duas correntinhas. Feitas as duas correntinhas, você vai adicionar aqui mais 2 pontinhos altos. Ficando 3 pontos de base, uma corrente de separação e novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Nós vamos ficar aqui na curva do nosso tapete com 3 lequinhos como esse. Uma corrente vem para o próximo intervalinho e vai trabalhar novamente outro leque, fazendo uma sequência de 3 vezes, tá? Trabalhei aqui, ó, os 3 leques. Em cada centro desse leque, eu fiz uma correntinha de separação e entre um leque e outro também, tá? Agora, eu vou fazer a lateral, uma correntinha, vem no próximo intervalo e você vai fazer apenas 3 pontos altos. Certo? O próximo intervalo, vamos fazer aqui outro leque. Só que esse leque, como ele é um leque de união, a gente vai fazer duas correntes, tá? Dá uma laçada, vem no mesmo intervalo, 3 pontinhos altos.
certo? Uma corrente de separação, vem no próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, próximo intervalo, 3 pontos altos apenas, porque nós vamos fazer a emenda da nossa próxima flor, ok? Para unir a próxima flor, eu vou fazer uma corrente, vou buscar a minha outra flor e vou fazer assim, ó, avesso com avesso, tá? Vou aqui, ó, vir em qualquer um desses intervalinhos aqui, entre uma pétala e outra, vou adicionar mais 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. E vou fazer a união aqui nessa parte reta. Entro dentro desse intervalo, faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Volto na minha flor, 3 pontos altos. Novamente, mais uma união. Um ponto baixíssimo e uma corrente. Vem no próximo intervalinho e vamos fazer um leque. Só que aqui nesse leque eu já vou aproveitar para unir no leque da minha outra flor. Bem aqui, eu faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Volto nesse mesmo leque para completar com 3 pontinhos altos. Certo? A união, ela fica assim, ó, dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou trabalhar ao redor dessa flor para eu completar essa carreira. Então, eu faço uma corrente, próximo intervalinho, 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, aqui, eu vou trabalhar um leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes, tá? Volta no mesmo intervalo, 3 pontinhos altos. Uma corrente de separação, próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e vou repetir esse leque novamente aqui. Esse leque é com 2 correntinhas, tá? 3 pontos, 2 correntes, volta no mesmo lugar e 3 pontos. Essa parte reta, gente, é exatamente a entradinha do vaso, tá? Dessa forma aqui. Agora, eu vou trabalhar essa lateral, fazendo uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente. Agora, aqui, ó, é um canto que vai se tornar um leque. Eu já tenho 3 pontos, eu adiciono mais 3 pontos para formar aqui o meu leque. E para formar esse leque, eu faço uma corrente e aqui, ó, nessa divisão de um square para o outro, eu vou adicionar um ponto baixo. Uma corrente, venho no outro intervalo e vou completar o leque dessa flor aqui também, tá? E uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. É bem simples, né? A diferença das demais peças, porque esse motivo ele só tem uma parte oval, a outra é reta. Uma corrente trava o fio com um ponto baixíssimo e já pode arrematar, tá? Aqui, gente, ó, essa é a parte que vai ficar oval e essa é a parte que vai ficar reta. Aqui no centro, você dá uma alongadinha para os fios tomar os seus devidos lugares e o seu square fica dessa forma. Agora, nós vamos entrar com o barroco natural para seguir adiante o nosso tapete. Bom, pessoal, antes de iniciar a base do nosso tapete, eu vou pedir para que vocês cortem aproximadamente 1 metro do fio barroco natural, tá? Eu vou cortar do barroco natural porque vai ser a base do meu tapete. Se você estiver fazendo em outra tonalidade, você corta também e reserva, tá bom? Com o barroco natural, você vai fazer o nozinho tradicional. E nós vamos iniciar aqui, ó, pela parte reta, tá? Do nosso tapete. Nesse segundo leque, você vai introduzir a agulha. Aqui é para ser um leque, tá? Só que eu vou iniciar com um ponto baixo, 2 correntes e 2 pontos altos, para dar indício de um meio leque, tá? Dessa forma. Uma corrente, agora eu vou aqui para minha lateral e vou colocar 3 pontos altos.
Essa carreira, nós vamos trabalhar 3 pontos altos para cada intervalinho. Apenas aqui nesses cantos que a gente vai ter 2 leques, tá? Então, a gente vem preenchendo e uma corrente de separação. Aqui, entre um leque e outro, você vai trabalhar aqui dentro, 3 pontos altos, uma corrente, e no próximo leque do segundo motivo, você vai adicionar 3 pontos altos também, tá? Dessa forma. Certo, cheguei aqui no primeiro leque, é da mesma forma, dentro dele, você vai adicionar um grupinho de 3, dessa forma, uma corrente. E aqui, ó, entre um leque e outro, você também vai adicionar 3 pontinhos altos. Dessa forma, ó, 3 pontinhos altos, uma corrente, vem dentro do leque, 3 pontinhos altos também. E assim você vai fazer por toda a volta do seu tapete, tá? Dentro do leque, na lateral também. Aí, você vai seguir essa reta da mesma forma que a gente fez aqui o início, tá? Prontinho, pessoal, já trabalhei aqui, ó, toda essa volta, aqui, ó, meio leque e até aqui esse outro leque, eu fiquei com 19 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Agora, aqui nessa parte reta, eu vou fazer 2 correntes, volto no mesmo intervalinho do leque, adiciono mais 3 pontinhos altos, tá? Uma corrente e vou trabalhar aqui essa lateral reta, fazendo 3 pontos para cada intervalinho. Chegou aqui no leque, eu vou fazer 3 pontos altos, dessa forma, e aqui eu não vou fechar com 2 correntinhas, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, nessa corrente, dessa forma, assim, ó, um ponto baixo, volto dentro desse mesmo intervalo e faço outro ponto baixo. E aqui, eu já vou subir 2 correntes e no mesmo intervalinho, vou acrescentar mais 2 pontinhos altos, ficando aqui, ó, um grupinho de 3. E eu vou dar sequência agora nessa lateral. Nós vamos precisar de 2 marcadores, tá? Já vou pedir para que vocês pegam aí. E nós já vamos fazer a marcação. Temos aqui, ó, o primeiro leque verde, tá? Você tem esse intervalo aqui, ó, dessa lateral, você pode vir aqui, ó, nesse grupinho e colocar um marcador. Desse lado, a mesma coisa, tem o último leque, tem um intervalo dele, um grupinho antes. Marca aqui o marcador, tá bom? Então, eu fiquei aqui, ó, entre um marcador e outro, 1, 2, 3, 4, 5 blocos, tá? E vamos dar sequência. Aqui nessa parte reta, você vai continuar trabalhando uma corrente e 3 pontos altos para cada intervalo, até você chegar lá no marcador. Trabalhei aqui a minha reta, eu fiquei no total de 2, 4, 6, 7 bloquinhos com 3 pontos altos e cheguei aqui perto do marcador. A partir daqui, em cada intervalinho desse, nós vamos colocar leque de 2 pontos altos. Vamos manter uma corrente de separação, vem no próximo intervalo, você vai adicionar 2 pontos altos, uma corrente de separação e 2 pontos altos novamente, certo? Novamente, um ponto alto no próximo intervalo, 2 pontos altos. Eu falei ponto alto aqui, né, gente? É corrente. E uma correntinha e 2 pontos altos. Eu me confundo bastante na fala, vocês me desculpam, tá? Então, gente, para cada intervalinho desse, até você chegar aqui, ó, no último intervalo antes do marcador, você vai trabalhar esse leque de 2 pontos altos. E sempre vai colocar uma corrente de separação, tá? Dentro do leque e de um leque para o outro também, uma correntinha apenas. Ficamos aqui na nossa curva com 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques de 2 pontos altos separados por uma corrente. E após o marcador, você vai trabalhar a sua reta,
uma corrente de separação e para cada intervalinho desse, você vai adicionar um grupinho de 3 pontos altos, até você chegar no final dessa reta. Trabalhei aqui novamente 7 grupinhos de 3 pontos altos e finalizei aqui dentro do leque. Agora, pessoal, não vou descer mais, tá? Essa próxima carreira, ela vai ser trabalhada pelo avesso. Então, o que eu vou fazer? Viro o meu trabalho desse lado. Vamos subir aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou ignorar esse primeiro bloquinho de 3 pontos, dou uma laçada, venho no próximo intervalo e adiciono 3 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. E vamos trabalhar assim até a gente chegar ali, ó, no intervalo antes desse primeiro leque, bem nesse intervalo aqui. Chegamos aqui, ó, no último intervalo antes do leque, nós nem vamos mexer no marcador agora, tá? Mas é aqui, ó, na direção do marcador. Você continua fazendo uma corrente de separação, só que aqui nessa curva você vai colocar apenas 2 pontos altos ao invés de 3. 2 pontos altos dentro do leque, uma corrente de separação. E 2 pontos altos entre um leque e outro, tá? Vai fazer assim por toda a sua curva, uma corrente e 2 pontos altos. Trabalhei aqui, ó, por toda a minha curva, eu fiquei no total de 11 grupinhos de 2 pontos altos, tá? Cheguei aqui, ó, no meu último leque. Terminou aqui, trabalhou sobre o último leque, você volta a trabalhar 3 pontos altos para cada pontinho de base, pontinho não, né? Intervalo aqui dessa lateral, totalizando 7 bloquinhos de 3 pontos altos, igual a outra lateral. Certo? Chegando aqui no finalzinho, você vai fazer uma corrente e aqui, ó, dá uma laçada nesse intervalinho entre os 2 pontos, pode ser no intervalinho mesmo, ó, ou dentro da correntinha também, você vai fazer um ponto alto. Agora, pessoal, nós vamos fazer a entradinha do nosso tapete, ó. Olha como que ele tá ficando. Nós vamos fazer a entradinha aqui. E essa entradinha, nós vamos iniciar pelas correntes nessa lateral. Vamos fazer 26 correntinhas. 1, 2, 3. Feitas 26 correntinhas, você vai virar o seu trabalho para o lado direito. Vai pular 4 correntinhas, sem contar a da agulha. 1, 2, 3, 4. Na de número 5, você vai iniciar o seu ponto alto. E na seguinte também. Então, aqui nós temos o primeiro bloquinho de 3 pontos. Uma corrente de separação, pula uma correntinha de base, vem na próxima, 1, na seguinte, 2, e na seguinte, o terceiro ponto alto. E vamos trabalhando assim até a gente chegar ali, atingindo todo o comprimento da correntinha. Chegando aqui no finalzinho, eu vou colocar os meus últimos 3 pontos dessa forma, ó. Então, eu fiquei aqui, ó, com 6 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma corrente de separação e nesse intervalinho aqui eu vou adicionar meu próximo grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3, certo? Uma correntinha, vem para o próximo intervalo e vai trabalhar o grupinho de 3. Você vai trabalhar dessa forma até você chegar aqui, tá? Até você chegar aqui nessa parte que a gente vai adicionar a próxima alcinha. Então, em cada intervalinho, até aqui na curva, você vai trabalhar 3 pontos altos e uma corrente para cada intervalo, tá? Não tem alteração na curva nessa carreira. Certo, pessoal? Trabalhei toda a volta. Agora, chegando aqui, ó, antes de eu completar esse bloquinho aqui, lembra aquele fio que eu falei para vocês reservar, mais ou menos 1 metro? Então, agora, nós vamos fazer o nozinho tradicional e vai vir aqui, ó.
Bem aqui, ó, nós temos essas 4 correntinhas. Você vai entrar aqui, ó, na terceira correntinha, busca o fio dessa forma e vai trabalhar aqui no total de 24 correntinhas, tá? Para ter aqui o cordãozinho. Se você fizer a mais, não tem problema, que se sobrar, a gente corta o excesso, tá bom? Bem dessa forma. Terminou a sua correntinha, agora a gente volta aqui, ó, para a base aonde paramos. Fizemos o bloquinho de 3 pontos, uma corrente, vamos fazer aqui do intervalo também, adicionando aqui 3 pontinhos altos nesse intervalo, certo? Uma corrente de separação. Agora, nós vamos trabalhar sobre essas correntinhas, vamos fazer 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Pula a primeira, entra na segunda e já vai trabalhando o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto, formando o seu primeiro bloquinho da correntinha. Uma corrente de separação, pula uma correntinha de base e vai dar sequência aos seus bloquinhos de 3 pontos altos. E nessa alcinha, nós vamos ficar no total de 6 bloquinhos, ok? Finalizando aqui, estou chegando aqui, ó, no meu sexto bloquinho de 3 pontos altos. Vou adicionando aqui, ó, correntinha por correntinha, dessa forma. E aqui, ó, eu apenas travo, tá? Para não desmanchar. Então, eu fiquei aqui com 2, 4, 6 bloquinhos de 3 pontos altos, exatamente como nessa lateral inicial. Agora, na próxima carreira, nós vamos virar o trabalho pelo avesso, e aqui mesmo você vai subir 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vira o trabalho e vamos fazer essa carreirinha pelo avesso. Essa carreirinha é bem simples, vai ser repetição do bloquinho de 3 pontos altos. Então, para cada intervalinho, você vai colocar 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos no próximo. E na curva também, tá? Na curva não vai ter diferença, vai ser apenas bloquinhos de 3 pontos. Certo, pessoal? Chegando aqui no final, eu faço uma corrente e aqui, ó, na terceira correntinha, eu coloco um ponto alto. Vou subir 3 correntes e virar o meu trabalho para o lado direito. Então, olha, eu trabalhei 2 carreiras no total, né? De 3 bloquinhos na curva e não emborcou, tá? Dessa forma, a gente tá na penúltima carreira, temos mais uma carreira para trabalhar. Agora, eu vou pedir para que vocês troquem o marcador de lugar, ó. Pode tirar daqui e você vai observar o seguinte, tá vendo aqui, ó, esse primeiro leque da carreira na cor cru? Você vai seguir a direção dele, ó, desse primeiro leque. Tem o de 2 pontos, intervalo, 3 pontos altos. Você coloca o marcador nele, tá? E aqui na parte de baixo a mesma coisa, ó, primeiro leque segue a central dele certinho, ó, e você coloca o marcador, tá bom? E aqui na parte reta, nós vamos continuar fazendo o bloquinho de 3. Fez as 3 correntinhas, nesse mesmo intervalo, adiciona mais 2 pontos para formar o grupinho de 3, ó. 2 pontos, uma corrente, vem no próximo intervalo, 3 pontos altos. Até nós chegarmos lá aonde nós colocamos o marcador, tá? Completada aqui a reta, fiquei no total de 14 bloquinhos de 3 pontos altos e agora vamos começar aqui na curva, tá? A partir do marcador, uma corrente, vem no próximo intervalo, vamos novamente trabalhar o leque de 2 pontos altos, uma corrente, volta no mesmo lugar, 2 pontos altos. Uma corrente, vem para o próximo intervalo, 2 pontos altos, uma corrente e no mesmo lugar, 2 pontos altos, tá? Vamos trabalhar dessa forma até a gente chegar no próximo marcador, ó. Vamos rodear aqui, ó, essa parte oval até chegar aqui no intervalo antes desse marcador.
trabalhei aqui a minha curva, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos de leque, tá? De leque de 2 pontos altos, ficamos com 10. A partir aqui do marcador, voltamos a trabalhar uma corrente e bloquinho de 3 para cada intervalo, tá? Vamos seguir assim por toda a reta dessa lateral. Feito toda a sua volta, agora a gente vai estar aqui, trava o fio, tá? Aqui no último intervalinho eu fiz o bloco, a gente vai reservar o barroco natural e agora nós vamos entrar com o decore luxo. Os marcadores, eu vou pedir para vocês passar ele pro intervalinho de cima, ó. Tira aqui desse bloquinho e passa para o intervalo de cima, das duas lateral, tá? Que a gente vai ter modificação aqui na curva. Com decore luxo, você vai fazer um nozinho tradicional. E o decore luxo, vocês sabem que a gente trabalha ele pelo lado avesso, né? Porque aí fica mais volumoso pra frente. E aqui nós vamos prender nesse primeiro ponto aqui do bloquinho. Prende aqui. Vai subir 4 correntinhas, 1, 2 e 3 e 4. No próximo intervalo, você vai adicionar o grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. Eu sei que não dá para visualizar, mas é a mesma coisa que fizemos aqui, ó, com o natural. Você vai seguir fazendo com o decore luxo, tá? 3 bloquinhos para cada intervalo, até você chegar lá no intervalo aonde nós colocamos o marcador. Chegando aqui, ó, no intervalinho que tá o marcador, você vai preencher 3 pontos altos normal, tá? 3 pontos altos. E a partir daqui, nós vamos começar a colocar apenas 2 pontos altos. Vem dentro do leque, 1 e 2 pontos altos. Faz uma corrente de separação, vem no intervalinho entre um leque e outro, 2 pontos altos. E você vai fazer isso até você chegar no último leque antes do próximo marcador, trabalhando 2 pontos para cada espacinho. Prontinho, eu trabalhei aqui sobre toda a minha curva, eu fiquei no total de 19 bloquinhos de 2 pontos altos, tá? E aqui, ó, já cheguei perto do meu marcador, eu volto a trabalhar 3 pontos altos aonde tá o meu marcador. 2 e 3. Faço uma corrente de separação, vou para o próximo intervalo e vou concluir o restante aqui dessa carreira, trabalhando 3 pontos altos para cada intervalinho, separados por uma correntinha. Certo, chegando aqui no finalzinho, completei meu último bloco, vou fazer uma corrente e aqui, ó, na terceira correntinha desse bloquinho, ó, eu vou fazer meu último ponto alto. Aqui, gente, eu vou travar e vou cortar o fio para eu seguir continuando pelo avesso. Aí, eu só viro a peça e vou continuar pelo avesso. Os marcadores, você vai tirar da onde eles estão aqui, ó, e vai passar para o bloquinho de cima, que é o último de 3 pontos altos. Os 2 marcadores, tira bem em cima do bloquinho de 3 pontos altos. Aqui, ó, já é 2 pontos altos, tá? E aqui, ó, eu venho novamente aqui no pezinho, faço o nozinho tradicional. E aqui eu tenho um ponto alto e uma corrente. Eu vou entrar aqui, ó, na terceira corrente, prendo esse fio e vou trabalhar um bloco aqui, ó. Eu subo 3 correntinhas e dentro desse intervalo eu adiciono mais 2 pontos altos para formar um grupinho de 3. Uma corrente, venho para o próximo intervalo, 3 pontos altos. E você vai trabalhar dessa forma até chegar lá no marcador, tá?
3 pontos altos, uma corrente. Não dá para ver, mas eu falando para vocês, vocês vão saber que é a mesma sequência que a gente vem trabalhando aqui nessa lateral reta, tá? Fiquei aqui na minha reta com 14 bloquinhos de 3 pontos altos. A partir do marcador, eu vou trabalhar grupinho de 2, até eu chegar lá no próximo marcador, tá? Aqui, gente, nessa curva, é opcional se você quiser trabalhar com 2 pontos apenas. Eu já fiz com 3 nessa segunda carreira de decore, a minha peça ensaiou. Agora, isso depende muito da tensão do ponto de cada um. Se a pessoa tem um ponto bem firminho, ela pode fazer aqui com os 3 pontos altos, que não vai emborcar o trabalho dela. Agora, se a pessoa tem um ponto mais soltinho como eu, a carreirinha de 3 aqui na curva ensaia um pouquinho, tá? Por isso que eu vou repetir essa de 2 pontos, igual eu fiz no tapete, fiz na tampa, tá bom? Então, vamos fazer assim até chegar no marcador. Chegou no marcador, você vai seguir adiante, tá? Trabalhando aqui, ó, bloquinhos de 3 pontos altos, a partir do marcador. Certo, chegando aqui no final, fiz um bloquinho. Aqui eu tenho uma correntinha e um ponto alto no final. Fiz uma corrente, vou colocar aqui o meu último bloquinho nesse intervalo, tá? 2 e 3. Vou travar o fio e arrematar. Agora, pessoal, é bem simples essa terceira carreira com decore luxo. Eu vou manter 3 pontos altos para cada intervalo, tá? Para cada intervalinho, eu continuo aqui pelo lado avesso. Aqui, ó, a gente tem um bloquinho, então, eu vou entrar na terceira correntinha. Faço aqui, ó, prendo meu fio. Subo 4 correntes, venho no próximo intervalo e adiciono 3 pontos altos, ficando aqui o intervalo para a próxima carreira, tá? E essa carreira é simples, você já pode tirar o seu marcador, apenas você vai preencher 3 pontos altos para cada intervalinho, separados por uma corrente. Na reta e na curva vai ser assim também, tá? Na curva não vamos ter modificação agora. Então, é só concluir a sua carreira. Certo, pessoal? Finalizando aqui, ó, a última carreira, fiz uma correntinha, vou vir aqui, ó, no terceiro ponto alto desse bloquinho e vou adicionar o meu último ponto alto e travo o meu fio. Aqui eu já posso arrematar, já encerrei com o barroco decore. Vou virar o meu trabalho para o lado direito. Olha só, gente, como que fica. Aqui, vocês têm que fazer a técnica de blocagem, tá? Depois. Eu vou fazer no finalzinho, porque aqui, né, eu falei assim, eu perco menos tempo ensinando vocês. Agora, a gente vai voltar a trabalhar com o barroco natural, tá? Vai fazer o nozinho tradicional e nós vamos trabalhar, gente, por aqui, ó. Tem essas duas entradinhas, você vai iniciar por aqui. Bem simples. Temos aqui, ó, os 3 pontos. Aqui nós temos 3 correntinhas. Você vai entrar bem aqui no pezinho dessas 3 correntinhas. Busca o fio assim. E vai travar, né? Trava ele aqui e suba 1, 2, 3, 4 correntinhas. Dá uma laçada, vem aqui, ó, nessa lateral, nesse intervalo da lateral, e você vai adicionar 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vai pular esse bloquinho, vai entrar no intervalo aqui, ó, da primeira carreira do decore, 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, pula aqui a carreira de bloquinho, vem aqui, ó, na última carreira do decore e vai colocar dentro desse bloquinho 3 pontos altos. Aqui a gente já vai fazer um leque, tá? Então, vai ficar 3 pontos altos desse lado, 2 correntinhas, aí você vira esse trabalho, né, pra ficar assim pra você. E no mesmo intervalo, só que pelo lado de cima, ó, você vai adicionar mais 3 pontos, formando aqui um canto.
um leque do canto, tá? Dessa forma assim, ó, certo? Agora, a gente vai seguir toda a extensão do trabalho, fazendo uma corrente. Próximo intervalo de bloquinho, 3 pontos altos. Tanto na reta quanto na curva, você vai manter bloquinhos de 3 pontos altos e uma correntinha, até você chegar aqui, ó, na outra entradinha que eu vou descer junto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, onde eu vou descer, fiz aqui os meus 3 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo intervalinho, só que nessa direção, ó, acrescentando aqui mais 3 pontos, formando um leque. Bem aqui no cantinho do meu tapete, tá? Vou fazer uma corrente de separação, pulo esse bloco, venho no próximo intervalo e adiciono 3 pontos altos. Uma corrente por um bloco, venho no intervalo, mais 3 pontos altos. Uma corrente, pula esse bloco, vem aqui, ó, no pezinho dele, ó, bem aqui no pezinho e faço um ponto alto, certo? Ficando assim. Aqui, pessoal, eu vou arrematar. Caso você não queira arrematar, você pode virar o trabalho e seguir adiante, tá? Essas carreiras, elas ficam muito visíveis quando a gente vai fazer pelo avesso, principalmente no bico, né? Então, eu prefiro estar arrematando para eu seguir o acabamento, né, todo do tapete no lado direito, tá? Então, eu finalizei aqui, eu vou virar a peça e voltar para esse sentido aqui. E vou sair aqui, ó, do pezinho da onde eu iniciei, tá? Aqui nessas correntinhas, eu vou entrar na terceira. 1, 2, 3, busco aqui o meu fio, ó, entro na terceira correntinha fazendo um ponto baixo, dessa forma. Se você não arrematou o fio e vai seguir pelo lado avesso, é só fazer um ponto baixo e aqui dentro um ponto baixo também, ficando 2 pontos aqui nesse intervalo, tá? Vamos fazer uma corrente de separação e no próximo intervalo do bloquinho, você vai trabalhar um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo intervalo, ó. 1, 2 e 3. Vai fazer uma corrente de separação e no próximo intervalo, um ponto baixo. Uma corrente vem para o canto, que é o leque, e vai colocar 3 pontos altos. Aqui nesse canto desse tapete, nós temos 2 cantos que são na entradinha do vaso, somente esse lugar. O nosso leque aqui, ele vai ser com 2 intervalos. Então, você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos novamente, no mesmo intervalo, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui ficou um leque de 2 intervalos, tá? 2 intervalos que eu falo são essas 2 correntinhas com essas entradinhas, dessa forma aqui, igual no tapete retangular. Só nesse canto e aqui na outra entradinha, tá? O restante vai ser somente leque com 3 pontos altos e 2 correntes. Uma corrente de separação, venho no próximo intervalo, um ponto baixo. Uma corrente, vem no próximo intervalo, leque. Então, você vai trabalhar assim por toda a volta do tapete, até você chegar ali no outro canto. Repetindo, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo no próximo intervalo. Ok, pessoal, trabalhei por toda a volta, fiz aqui, ó, o leque com 2 saídas, tá? Com 2 cantinhos e desci aqui essa lateral da mesma forma que a gente fez essa outra aqui, tá? Tá exatamente igual e trabalhei por toda a parte oval. Agora, novamente, eu vou estar arrematando. Mas é como eu disse para vocês, se não quiser arrematar, não precisa, é só virar o trabalho e seguir adiante. Aqui nessa parte,
aonde eu estou deixando, né, os arremates, eu tenho 2 pontos baixos. Vou passar o fio aqui na agulha, vou entrar no primeiro ponto baixo, bem aqui nas 2 alcinhas, tem 2 pontinhos baixos. Vou ajustar aqui o fio, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e vou subir mais 2 correntes, como se fosse um ponto alto. Dou uma laçada, venho no segundo ponto baixo e adiciono um ponto alto, tá? Ficando assim, ó, 2 pontos no início. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2 e 3. E dentro desse primeiro leque, eu vou estar trabalhando aqui o meu grupinho de 5 pontos altos. Então, eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto e o quinto ponto alto dentro do leque. Feito isso, eu vou trabalhar 5 correntes agora. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem aqui, ó, nesse leque de 2, né, de 2 cantos, vou trabalhar aqui, ó, no primeiro cantinho, 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Feito 5 pontos altos, eu vou trabalhar aqui 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem aqui, ó, no outro intervalinho e vou adicionar aqui mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, pessoal, nesses 2 cantos, tanto desse lado quanto desse lado, vai ter essa argolinha de 8 correntes. Já na extensão toda do meu trabalho, né, eu não vou fazer 8, eu vou fazer apenas 5. Então, você vai dar sequência com 5 correntinhas, vem no leque e adiciona 5 pontos altos por toda a volta do seu trabalho. Sempre 5 pontos altos, 5 correntinha, e assim por diante. Apenas quando você chegar no canto, você vai adicionar 8 correntinhas, tá? Deixa eu travar aqui, para eu mostrar para vocês. Apenas aqui, ó, que vai ter 8 correntinhas quando chegar aqui nessa parte, tá bom? Aí, depois faz 5 pontos altos no leque, 3 correntinhas de separação e finaliza com 2 pontos altos aqui no final, que no caso vai ser aqui nesse canto, tá bom? Prontinho, pessoal, trabalhei toda a volta e chegando aqui, ó, no outro cantinho, fiz 5 pontos altos, vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas e vou fazer 2 pontos baixos, um em cima de cada ponto baixo da carreira anterior, tá? Dessa forma, e vou travar o fio. Mais uma vez, eu vou estar arrematando e vou ir lá na minha outra pontinha, tá? Faço aqui o nozinho tradicional. Vem aqui, ó, no primeiro pontinho de base, onde eu fiz as correntinhas. Eu entro bem aqui nessa correntinha, pego a laçada e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, bem no primeiro ponto, tá? E no ponto seguinte também, outro pontinho baixo, dessa forma. Venho aqui, ó, nessa argolinha, e já vou trabalhar sobre esse fio, e vou fazer mais 2, 3 pontos baixos, ó. 1, 2, e o terceiro. E já vai arrematando aqui, ó, o seu fio, tá? Ficando assim. E vou caminhar até o ponto baixo aqui do centro desses 5 pontos, fazendo ponto baixo também. 1, 2 e 3. Cheguei aqui nesse terceiro, eu já vou começar a trabalhar aqui, ó, pontos altos. Sem correntinha nenhuma, eu dou uma laçada, entro nesse intervalo e faço uma sequência de 4 pontos altos. 3 e 4. Fiz 4 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas, volto no mesmo intervalo e coloco mais 4 pontos altos. Teve uma das nossas seguidoras que perguntou, né? Porque no tapete retangular, eu não coloco 4 pontos, eu coloco 3.
Mas como esse é oval, ele pede um pouquinho mais de ponto, tá? Por isso que aqui é 4 e não 3, tá bom? Feito isso, sem corrente, eu pulo 2 pontos altos, entro no terceiro, um ponto baixo. Agora, eu tenho essa argola maior de 8 correntes. Eu vou adicionar aqui 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. 2 correntes e volto novamente com mais 6. Aqui, somente nesse ponto aqui, ó, que é um canto, que tem essa quantidade maior. Em vez de 4 pontos altos, são 6, tá? Porque o restante do trabalho são 4 pontos nesse leque. 5 e 6. Pulo 2 pontos altos, entro no terceiro, um ponto baixo. Venho na próxima argola e volto a contagem de 4 pontos altos, igual a gente fez nesse daqui, ó. 2, 3 e 4, 2 correntes, volta e acrescenta mais 4. Nós vamos trabalhar assim por toda a volta, lembrando, pessoal, que nessa carreira você não vai arrematar lá no final, tá? Terminou aqui os 4 pontos, pula 2 pontos altos, um ponto baixo e segue a repetição para cada argolinha. Olha só, chegando aqui, você não arremata, porque a partir daqui nós já vamos descer fazendo todo o acabamento aqui na entradinha do vaso. Ok, pessoal, trabalhei toda a volta da forma que eu passei para vocês, fiz aqui o canto, tudo certinho, e agora nós vamos trabalhar aqui, ó, a parte de dentro da entradinha, tá? Vamos fazer um acabamento para depois vir com a cor vermelha. Então, aqui, ó, eu fiz no meu terceiro ponto alto o ponto baixo e vou descer até aqui embaixo. Vou fazer no segundo ponto alto, terceiro, 2 aqui dentro desse, 2 não, 3, né? Aqui dentro desse intervalinho, se eu jogar esse fio aqui, 2 e 3, e 2 aqui, ó, nesses 2 pontos, finalizando aqui essa lateral, tá? Então, agora nós vamos descer essa entradinha e vamos fazer o seguinte: nesse mesmo ponto que eu fiz esse último ponto baixo, eu vou repetir mais um ponto baixo. Aqui eu tenho esse ponto alto, vou colocar aqui, já vou esconder esse fio, mais 2 pontinhos baixos, 1 e 2, ajusta. Aqui eu tenho ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo, e aqui nesse ponto alto também, 2, 1 e 2, tá? Dessa forma. Agora, aqui nessa reta, é correntinha, um ponto baixo para cada uma delas, ó. Você só vai seguir por toda a extensão. Vai descendo, tem a alcinha aqui certinho para você ir pegando, tá vendo, ó? E vai descer até a penúltima correntinha no finalzinho dessa lateral. Certo, pessoal, desci trabalhando, ó, ponto baixo, e aqui no finalzinho, ó, bem aqui no finalzinho, eu tenho esse intervalo desse lado e esse outro aqui. Eu vou fazer 2 pontos inacabados, um aqui e outro aqui, ó. Entro nessa alça, busco e venho na outra e busco também. Fiquei com 3 alcinhas, finalizo, tá? Finalizou aqui, agora a gente vira o nosso tapete, vamos trabalhar essa entradinha aqui, ó. Então, aqui é bem simples também. Temos aqui, ó, esse ponto alto, você vai colocar 2 pontos altos, abraçando ele dessa forma. Aqui nós temos 3 pontos altos do leque, você vai fazer um ponto para cada ponto de base, até sair lá do outro lado, ó. Aqui na correntinha e sobre cada ponto alto. Caminhei aqui, ó, cheguei aqui, ó, no último leque, aí eu tenho esse ponto, né, deitado aqui, ó, eu vou fazer um
e 2 pontos baixos. Agora, aqui eu tenho esses 2 intervalinhos, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse. Dou uma laçada, não finalizo, entro do outro lado, outra laçada e finalizo os 2 juntos. Agora, aqui nessa reta, é simples que eu só vou subir para cada alcinha dessa, da correntinha, eu vou adicionar um ponto baixo. E vou subir até eu chegar lá em cima, tá? Chegou aqui em cima, perto, né? Finalizou aqui essa parte da correntinha, você tem essa lateral. Então, você faz aonde tem o ponto baixo, adiciona um. Eu já tô aproveitando para esconder alguns pontos, né? De arremate. E vai subir, ó. Agora, aqui, ó, eu tenho ponto alto. Então, eu coloco 2 pontos baixos, abraçando o ponto alto. E aqui na base, eu tenho o primeiro ponto. Eu vou adicionar o terceiro pontinho, tá? Bem assim, ó. Vou alongar o fio e corto, que eu já encerrei aqui com o barroco natural. Aqui, ó, nesse pontinho, ó, uma agulha de tapeceiro seria ideal, né? Belezinha. Aqui, esses arremates nós vamos fazer depois, tá? Então, pessoal, olha só como é que ficou a entradinha do vaso, ó. Ficou dessa forma. Agora, nós vamos entrar, eu vou entrar com o Barroco Premium, né, Multicolor, na mesma cor da flor, para dar acabamento na nossa peça. E eu vou iniciar, né, o meu acabamento por aqui, ó, na entradinha mesmo, para ficar bem fácil. Com o nozinho tradicional, aqui, ó, eu tenho aquele ponto que eu fiz no mesmo lugar para poder virar, tá? Então, eu pego aqui o fio, entro dentro dele, faço um ponto baixo. E vou descer toda essa extensão aqui, ó, da parte da entradinha do vaso, fazendo ponto baixo. Ponto sobre ponto, por isso que não tem dificuldade, tá? Você vem descendo e fazendo essa repetição. Chegou aqui embaixo, onde tem essa viradinha, aqueles 2 pontinhos baixos que a gente fechou junto, você ignora a casinha dele, tá? Você vai entrar aqui, ó, no último, pula esse, vem no outro e vai fechar igualzinho, ó. 3 laçadinhas, fecha junto. E aí, você vem pra reta do seu trabalho, trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Dessa forma aqui, ó, tá bom? Aí, você vai seguir, vai fazer aqui a mesma coisa e vai subir. A gente se encontra aqui em cima. Certinho, pessoal. Trabalhei aqui, rodeei. Chegando aqui em cima, ó, meu último ponto baixo, eu vou fazer um ponto picô. E vou fechar aqui, colocando um ponto baixo no mesmo lugar, bem na pontinha aqui, ó, o primeiro que vai subir essa reta. E os demais, eu venho trabalhando, ponto baixo para cada pontinho de base, até eu chegar aqui, ó, pertinho desse do meio aqui, ó, tá vendo esse grupinho de 5? O terceiro eu não faço. Pulo ele, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto dentro do leque, que é um bico, né? Eu vou fazer um ponto baixo para cada um deles, ficando 4, um dentro do intervalo. Vou trabalhar 3 correntinhas, vou fazer o picô rainha. Uma vez, 3 correntinhas, segundo picô, 3 correntinhas, terceiro picô. Ficando assim, volto no mesmo intervalinho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Agora, eu desço trabalhando ponto baixo. Vou descer por 4 vezes. 1, 2, 3 e 4. Esse que tá preso nesses 5 pontos, eu pulo. Agora, eu venho pro próximo bico. Aqui, eu tenho 6 pontos, então, eu vou subir com 6 pontos baixos. Um para cada ponto de base e um dentro do intervalo. E vou repetir esse bico rainha. 1, 2, 3, ponto picô. 1, 2, 3, ponto picô novamente. O terceiro,
E aí, volto na base, um ponto baixo. Não tô repetindo muito, assim, o detalhado, né, esse picô, gente, porque eu já ensinei no tapete maior e na tampa, tá? Agora, a gente vai descer pra gente seguir a parte reta, né, a lateral do nosso tapete. Então, aqui eu continuo descendo com pontos baixos sobre os 6 pontos, tá? Normalmente. Só contornando, pulo esse aqui do grupinho de 5 pontos, venho para o próximo, que são 4. Então, agora, na sua reta, você não vai ter essa quantidade de 6 pontos aqui. Você vai ter somente de 4, vai fazer o picô certinho e fazendo o ponto baixo até você rodear o seu tapete, tá? Dessa forma. Eu vou dar toda a volta no meu. E aí, eu venho mostrar pra vocês certinho como ficou. Como já tá escurecendo, gente, provavelmente, né, vocês vão ver hoje, mas eu vou poder continuar mostrando só amanhã mesmo, tá? Mas é esse esquema. Então, ó, vai fazer todos esses lequinhos dessa forma. Quando você chegar aqui na parte da entradinha, você repete o que fez desse lado, você vai fazer desse lado, vai finalizar com um picô e prender com ponto baixíssimo. Tá vendo que eu fiz um picôzinho aqui, ó? Você vai fazer aqui também, tá? Aí, depois você vai fazer a técnica de blocagem, escova o decore da sua peça pra ficar bem bonito. Vou colocar a etiqueta, aí eu já venho mostrar pra vocês como ficou, tá? Ok, pessoal, finalizei a minha peça. Olha como a iluminação tá bem melhor agora, né? Aqui, gente, eu fiz todo o arremate aqui no pezinho, né? Todos aqueles fiozinhos que eu arrematei, eu escondi, cortei o excesso e colei. Coloquei aqui a minha etiqueta e fiz a técnica de blocagem aqui no decore, tá? Então, aqui no nosso vídeo, bem na descrição, vai estar o link do vídeo para você aprender a deixar o seu decore desse jeitinho aqui, ó, bem lisinho, ó, e bem uniforme, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Hoje se conclui, né, a última peça do nosso jogo. Eu vou deixar um vídeo aqui passando para vocês verem como que esse jogo ficou maravilhoso, as 3 peças. Lembrando que é um jogo de banheiro super prático, gostoso de fazer e econômico, tá? E vocês podem fazer no fio 6, no fio 8, dá super certo, tanto com o decore quanto com as florzinhas, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Um grande beijo, fiquem com Deus!